Várias empresas, inclusive uma delas a gente ficou bem chocada. A MEP não existe mais? Não existe mais. Desde Graças quando? a Deus. Desde janeiro agora. Eu fechei então foi no agora. auge. Foi realmente, foi assim. Eu tava com um capital bem grande. A MEP foi um sonho do Bruno, né? Era uma empresa de roupa de moda. E o Bruno falou, cara, isso é as pessoas no Brasil. Ele tinha visto 2 marcas assim, mas as pessoas no Brasil estão criando marcas e vendendo por valores astronômicos. E isso é um jeito que a gente pode fazer muito dinheiro. Você tem a sua audiência, você tem a sua comunidade, você já vende muita roupa dos outros. Por que você não vai fazer uma roupa sua? E aí a gente, né, pega todo esse dinheiro da mesa e depois vai vender esse grande negócio por um preço muito, muito maior do que a gente gastou. E aí começou essa história, a gente falou, beleza, encontrei uma sócia que entendia um pouco sobre o assunto e tudo mais, iniciamos a marca, foi maravilhoso, depois troquei de sócia, porque eu sou uma pessoa muito exigente, e a minha audiência é tão exigente quanto eu, afinal, ela gosta de mim exatamente por esse motivo. São suas crias. São minhas crias, é o bom e o ruim, né? Então, eu queria ter algo acima da média. E com a indústria da moda é complexo, porque a indústria da moda, são muitos processos, principalmente se você está fazendo a roupa e se você, né, quer ser diferente e tudo mais e quer ter uma roupa de qualidade. Você ia perguntar alguma coisa? Não, e aí, eu tô prestando atenção. E aí a gente começou, né, já estava no meio da história, a marca estava dando super certo, realmente eu tinha audiência, tinha gente que gostava, que comprava, mas dava muita dor de cabeça. E era nesse ponto, a gente estava conversando sobre isso antes do podcast começar. Porque, como é muito complexo, né, e são muitas fases, então, você tem que criar roupa do zero, aí você faz o croquis, aí você compra o tecido, aí corta o tecido. Escolhe qual vai ser o tecido ideal. Escolhe qual tecido. Né? Às vezes você manda tingir o tecido com a roupa, com a cor que você quer, que vai conversar com a sua coleção. O acabamento. E aí tem o acabamento, tem toda essa parte. Aí tem cortar o tecido, que é diferente do lugar onde vai fazer as costuras. Aí, às vezes, é diferente do lugar que vai colocar os aviamentos, que é as coisinhas, né? Tipo zíper, essas coisas. E aí, depois, tem a grade para ver qual você tem que apostar na grade. Então, qual que você vai cortar o tamanho certo. Se você vai cortar mais 36, mais 38, mais 40, mais 44. Se você vai fazer quantas grades, você vai até o 48, plus size ou sei lá o quê. E aí, você vai mudar a modelagem. Então, é muito complexo. Qual é o tanto... Aí esgota M, mas tá sobrando G. Exatamente. Então, você apostou errado. Você não conheceu, você não entendeu o que ia vender daquilo. E aí, cortaram errado. E aí, agora você tem tamanho 32. E ninguém que você conhece usa 32. Então, você perdeu uma parte. Então, era muito complexo. E como a indústria da moda no Brasil é amadora, digamos assim, né? Quando eu digo amadora, não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que eles não têm ainda processos profissionais, não é uma coisa profissionalizada. Então, é muita gente ainda, pequenos produtores, gente que faz o negócio na própria casa, ou tem um grupo pequeno de pessoas para fazer, e não importa se você vai usar o fornecedor de uma marca gigantesca, porque eu usei, ou se você vai usar alguém que começou agora, uma PL, né, que é uma private label, para poder fazer a sua costura, pode ser que dê merda. E quem vai arcar com a merda? Às vezes você. Sim. Então, tem isso, teve todas essas questões. Veja, ainda assim dava lucro, ainda assim vendia quase tudo que a gente tinha. Quando eu decidi finalizar a MEP, eu não tinha quase nada de estoque, então foi muito tranquilo. Mas aí a gente tinha que aportar, então estava nesse momento, tudo isso para dizer que eu estava num momento de decisão. Ou eu aportava muita grana, abria algumas lojas para poder fazer o negócio crescer de fato, ou eu fechava a marca. E eu precisava de mais gente do meu lado. E, assim, minha sócia, entendeu? Gente que vai ter aquilo como um negócio dela. E eu não achei as sócias que eu precisava com as habilidades que eu precisava. Eu falei, cara, talvez eu precise
não preciso disso. Talvez isso seja algo que dê muita dor de cabeça, e dava. Dava muita dor de cabeça, era muito trabalho, muita dor de cabeça, sendo que eu tenho outras habilidades que fazem com que eu trabalhe com coisas que dão muito menos dor de cabeça, muito menos trabalho, muito menos risco, e que eu consiga tanto dinheiro ou mais. Às vezes mais dinheiro a curto prazo. A longo prazo a gente não sabe, né? Porque a ideia era vender o negócio e tudo mais. E aí a gente conversou e falou, talvez seja a hora de fechar. E a gente resolveu fechar. E foi realmente algo que eu tô muito feliz. Respirou aliviada. As pessoas ficaram tristes, as fãs da marca ficaram tristes. Eu fiquei mal agora, triste. Eu não sabia. Eu fico triste porque eu uso MAP até hoje, né? Então tem muitas coisas da MAP que, cara, são de qualidade, porque eu de fato fiz algo de muito potencial, mas não fazia sentido, né? E aí eu fiz uma live para explicar o porquê que a gente tava fechando a MAP, explicar tudo isso que eu contei para vocês aqui agora, com mais detalhes e tudo mais. E aí teve gente que falou, caramba, realmente, por aqui não dá para ver, né? Porque eu aparecia na parte boa da MAP. Eu era a modelo, né? Eu aparecia lá com as roupas prontas. Mas toda dor de cabeça, a piloto que não dá certo e manda fazer, vai e volta, vai e volta, vai e volta. O tecido, tudo, as roupas. E realmente era muita dor de cabeça e eu acho que não é o momento que eu preciso disso. E aí a gente resolveu fechar e foi ótimo. De repente, assim, se você sentir falta disso, de repente de ter alguma coisa nesse sentido, depois de um tempo você pode fazer uma pré-venda de alguma coisa e todo mundo que comprar você manda fazer exatamente aquilo, ou assinar uma coleção com alguma outra marca. Collab eu faria, né? Agora, a minha marca própria, eu acho que não. Não pelos próximos anos, não é uma coisa que aquela traumatizada. Mas eu sempre... Pelos próximos 20 anos, não. Talvez não. Mas eu acho que uma coisa que eu falei quando a gente finalizou a MAP e que eu sigo falando é que foi uma faculdade para mim, né? Foi algo que eu jamais teria aprendido, talvez numa faculdade. É mais do que uma faculdade, porque eu tive que aprender a lidar com pessoas. Então, gestão de pessoas ali, realmente, né? Eu tinha uma equipe bem grande. Eu tive que aprender a lidar com problemas. E os problemas, você fala, eu sou boa em lidar com problemas. Eu só tenho certeza se a merda estiver acontecendo aqui agora e você resolver. Se não, a gente não tem certeza, porque a gente se prepara, às vezes, para inúmeras coisas e a gente não consegue. Então, realmente, às vezes, a gente precisa tirar cartas da manga que a gente nem imagina que a gente tinha, para que a gente consiga não ter um prejuízo, não demitir alguém, ou então fazer um lançamento inesperado, ou fazer aquilo, né, transformar aquilo de uma coisa para outra. Então, realmente, a MAP me trouxe uma maturidade e também conhecimentos e habilidades que eu nunca imaginei que eu teria e que eu seria boa. E foi muito bom. Eu não troco esse aprendizado por nada, mesmo, né, tendo, tipo, algumas doenças que eu aí consegui no meio do caminho, por causa desse estresse todo, né, ter perdido um pouquinho de saúde. Mas eu acho que, às vezes, a gente também precisa trocar para a gente entender e talvez até dar mais valor a esse tipo de coisa quando a gente voltar a ter, no caso. E que bom que a decisão também não foi uma coisa de, nossa, não dá mais, tá? Ferrou, deu prejuízo ou sei lá, alguma coisa assim. Não, foi uma decisão de, olha, agora eu posso continuar, eu prefiro aqui. Né? Foi uma decisão a gente pôde escolher, né, de fato. Eu tenho... lógico, é mérito que a gente trabalha muito para isso, mas é muito bom a gente poder ter esse poder de escolha, de dizer, não, eu tenho outras fontes de renda, né? Talvez não, com certeza, se eu focar mais nessa área aqui, eu vou fazer muito mais dinheiro e tudo bem abrir mão desse dinheiro aqui. Até porque eu nunca tirei dinheiro da MAP, pra vocês terem uma ideia. Eu sempre reinvesti na MAP. Então, é muito engraçado, né? Porque depois que eu fechei a MAP, aí vários seguidores que chegaram depois de que a MAP já existia, perguntavam, mas agora você vai fazer o quê? Eu falo, gente, eu trabalho igual a filha da puta.
Em outras coisas, tem o Materializa, que é o meu programa principal, né? Tem a Vibrio, que é o meu sex shop. Eu tenho um podcast, Os Sócios, que a gente tá lá semanalmente fazendo conteúdo. Eu faço publicidade, eu sou influenciadora. Vocês estão me seguindo errado. Vocês estão me seguindo errado. E aí tem ainda tanto de coisa que eu faço por fora. E realmente, eu trabalho muito. E eu trabalhava, fazia todas essas coisas, só que a MAP era tão pesada que ela parecia ser a única coisa que existia, porque eu realmente tinha que colocar muita energia naquele espaço ali. Então, realmente foi tirar um piano das costas e falar, agora eu tenho tempo para outras coisas que vão além do meu trabalho. Né? E como a gente já construiu bastante coisa na vida, graças a Deus, é o nosso trabalho, acho que a gente também é legal a gente parar às vezes e fazer a escolha certa, a escolha para aquele momento ideal, para aquele momento da sua vida, que cada um está vivendo um momento diferente. E eu percebo que vocês têm essa inteligência de fazer boas escolhas para otimizar o tempo e a vida de vocês. Que nem uma vez você comentou que lá no início você teve que escolher entre tô limpando demais minha casa, tô lavando o banheiro, ou eu foco no Materializa, que é o que me dá grana. Tá, então eu contrato alguém para limpar minha casa, e eu vou focar no Materializa, que é o que me dá grana. E foi o que, assim, mudou o game pra você, né? Total. Eu acho que a gente... De vez em quando eu e o Bruno, a gente tem conversas, né? A gente vai fazer algum conteúdo ou vai chamar um podcast, fazer um podcast diferente. E, enfim, o Bruno vai gravar algum vídeo. A gente estava nessa discussão de qual é a diferença do pensamento das pessoas que realmente são ricas. E hoje a gente tem a possibilidade de conviver com gente que é muito rica há muito tempo. Então a gente olha e fala, cara, essa pessoa tá fazendo alguma coisa certa. E é bom porque a gente pode observar aqueles hábitos. E um dos hábitos que a gente estava pensando sobre isso, né? Falando, cara, todas as pessoas que têm dinheiro há muito tempo, né? Que são ricas muito ricas há muito tempo, elas têm essa capacidade de entender que o tempo delas vale muito e que elas precisam fazer essa escolha entre o que elas vão fazer com o tempo delas. E é uma escolha realmente que às vezes muda o game, né? Uma delas foi essa. Quando lá atrás parece uma coisa ridícula, né? Eu pensei, eu vou ganhar mais dinheiro do que eu vou pagar para empregada, né? Para funcionária. Não pode falar empregada, vamos ser cancelada agora. Para funcionária doméstica. Mas, ó, antes de eu ser cancelada, não pode, a gente está na carteira de trabalho, empregada doméstica. Mas tudo bem. Isso, pode sim. Eu acho que pode sim. A gente já teve uma publicidade aqui de um serviço desse, acho que é exatamente disseram isso, né? que poderia, sim. Então tá, então não estamos canceladas não. ainda. Talvez na próxima 1 hora, mas ainda. Mas a minha funcionária, né, que trabalha lá em casa, ela custa menos do que eu ganho na minha hora. Então a hora dela custa menos e a gente precisa fazer essa conta muitas vezes. Então, será que vale a pena eu investir essa hora aqui pensando e trabalhando no meu negócio, que vai me trazer mais dinheiro, do que limpando o banheiro, como eu fazia antigamente, né, lá no início? E aí eu fiz a conta e falei, realmente, estou perdendo muito dinheiro aqui, né? Quando a gente vai gastar, a gente acha que, não posso gastar. Mas às vezes essa conta é precisa. E é isso que os ricos fazem, não nesse termo, né? Porque claro, eu ainda não era tão rica. Fazem outras escolhas. Outras escolhas que fazem total diferença, com certeza. Sim.